Qual grau de importância você dá ao meio ambiente que te cerca? Quanta atenção você dedica ao lugar onde você mora? O que você faz como forma de contribuição à natureza da qual você também faz parte? Será que você e as autoridades estão mesmo olhando com carinho para o meio ambiente que cerca a mesquita? Será que você realmente tem noção do quanto a depredação do meio ambiente impacta a sua vida direta e indiretamente? Diretamente, a gente sabe que as ruas ficam alagadas, que a casa de muitos moradores enchem, que muitos moradores perdem móveis, perdem alimentos, perdem o direito de uma moradia digna, não conseguem sair de casa, não conseguem chegar na escola, no trabalho, no mercado e afins. E agora, para concretizar tudo isso que eu estou falando, para vocês sentirem de uma forma mais palpável, a gente fica com a reportagem de uma moradora de Mesquita. Boa tarde, eu sou Leonardo Almeida e eu estou aqui para representar os Jovens Defensores. Estamos no nosso módulo de reservação ambiental e aqui nós estamos entrevistando uma moradora. Oi, eu me chamo Micaela, eu moro aqui desde que eu nasci e eu tenho 17 anos. Micaela, conta pra gente, quando chove forte, o que costuma acontecer na sua casa e na sua rua aqui? Geralmente com o lixo que fica aqui em cima, que toda hora vem alguém aqui jogar o lixo, quando enche, né, obviamente a água assim sobe e acaba transbordando por causa dos lixos, né, vai entupindo e transborda tudo na rua. E quando entra dentro de casa, acaba com tudo, né? Micaela, conta pra gente, você já teve algum problema com insetos, como ratos, baratas e cobras entrando na sua casa por conta desse alagamento da chuva e do rio? Principalmente insetos como lagartixa, barata, rato, muito rato entra, mas no Rio, como aqui na Sarapuí tem bastante, jacaré, cobra, esses bichos assim, e aqui na frente tem muito galinheiro e porco, essas coisas. Aí acaba vindo muito pra cá, capivara, e aí eles acabam subindo e ficando aqui, que acaba destruindo tudo, né? Micaela, você já desenvolveu alguma doença por conta da enchente do rio que teve? Conta pra gente. Comigo especificamente, nunca aconteceu. Mas já houve casos, né, com a correnteza que fica, os meninos geralmente ficam brincando na rua e de um garoto cair dentro do rio e ser levado pra longe, com o mar. E o cheiro também, né, que fica dentro da casa, incomoda muito. Então não dá nem pra dormir dentro de casa às vezes, com um cheiro de mofo que fica. Como você se sente em relação quando começa a chover e você sabe que pode ocorrer um alagamento ou encher o rio? Geralmente a gente fica tensa, né? A gente já fica em alerta pra ver se a rua vai encher, né? Porque geralmente, como ela é mais elevada pro lado de lá, acaba que lá enche primeiro. Você já perdeu alguma roupa, algum alimento, algum móvel por conta da água entrando na sua casa? Alimento não, porque geralmente quando começa a encher, a primeira coisa que a gente faz, já pensa em levantar a geladeira. Mas já cheguei a perder armário e o meu guarda-roupa, que tá, né, todo mofado embaixo. E muito, como eu falei, né, por causa do elevamento da rua, assim, as casas de lá geralmente perdem muito imóvel, que a água já chegou em cima da cintura em alguns momentos. Como que você gostaria que as autoridades intervissem aqui para poder auxiliar vocês quando tem essa grande cheia dos rios que acontece anualmente? Além de ajudar com gari, né, com a limpeza, que as pessoas se conscientizassem mais, sabe? Que falassem mais sobre esse assunto, porque toda hora o que mais acontece aqui é a questão do lixo, que se não tivesse tanto lixo, talvez não encheria tanto. E a questão do que geralmente na hora de quando alaga, eles têm um auxílio, mas também não é nem para todo mundo. É só para quem realmente sofreu muito problema dentro de casa, e aí tem como provar em vários sentidos. Mas, tipo assim, no meu caso do que o meu armário e guarda-roupa e algumas coisas ficaram mofadas, eles não puderam ajudar em nada. Bom, você já viu como a depredação do meio ambiente pode te afetar de forma direta. Agora eu vou te contar um pouco sobre como sua vida é afetada de forma indireta. E para falar sobre isso, a gente vai precisar fazer algumas correlações: cultura, educação e meio ambiente.
Quando eu digo que a cultura ela é atravessada pela depredação do meio ambiente, eu digo sobre quando as aulas de esportes que tem aqui no CIEP-100 precisam ser canceladas pelas fortes chuvas, seja da noite anterior, do dia anterior, seja do mesmo dia. Quando eu digo que a depredação do meio ambiente pode atrapalhar o seu acesso à educação, eu falo sobre como o seu trajeto até a escola é atrapalhado até o seu curso, ou até mesmo até o seu trabalho. Como o seu trajeto é extremamente violado diante das grandes chuvas. E isso é, muitas das vezes, considerado racismo ambiental, a depender do lugar onde você está. E aqui nós falamos de Mesquita. Aqui a gente tem uma exposição muito grande de enchentes dos rios quando as chuvas caem extremamente fortes. Alessandra Correia, diretora adjunta no CIEP-100, nos conta um pouco sobre os enfrentamentos que a escola passa, já que fica localizada ao lado do rio Sarapuí. Boa tarde, Alessandra. Me diz, o que costuma acontecer aqui na escola quando começa a chover, essas grandes chuvas que acontecem rotineiramente? Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Aqui na escola a gente sofre bastante quando tem casos de enchentes, né, por aqui pelo bairro, porque nós acabamos ficando muito prejudicados, porque os alunos, eles demoram a chegar, uns vêm de transporte, outros, mesmo os que vêm a pé, né, eles ficam com dificuldades, porque as ruas ficam alagadas. E nós temos também o valão aqui perto da escola e temos o rio Sarapuí. E todas as vezes que as chuvas são muito intensas, o valão transborda, o rio também fica quase transbordando e ocasiona enchente, né? As casas ficam cheias e o número de alunos diminui bastante. Isso impacta diretamente na aprendizagem deles, porque as turmas ficam vazias, né? Nós somos uma escola de horário integral e os professores, tem muitos professores e muitos tempos de aula durante todo o dia, e uma vez que as chuvas acontecem à noite, pela manhã eles já não vêm, perdem um dia todo de aula, né? Então isso é bem prejudicial. E prejudica também em relação à nossa merenda, porque a gente tem uma quantidade que a gente faz para a quantidade de aluno que a gente tem. E aí, quando acontecem essas chuvas, a gente tem um número bem abaixo daquele esperado e toda comida que é feita, acaba a gente só servindo a metade, a outra parte tem que descartar, porque a gente não pode servir a merenda no outro dia. Então, é bem prejudicial. Além de dificultar tudo, né, em relação à ida e à volta, a vinda e a volta dos professores para casa e dos alunos de modo geral. Durante o tempo que você trabalha aqui, você já presenciou algum aluno que teve danos físicos, materiais por conta das enchentes? Sim, eu trabalho aqui há 10 anos, mas eu também moro no bairro há muito tempo. Então, todas as vezes que acontecem essas chuvas mais intensas, a gente consegue perceber muito de perto, né, a dificuldade dos alunos. E sim, nós já tivemos alunos que voltaram aqui para a escola sem ter nada e a gente organizou uma campanha aqui dentro da escola mesmo para entregar caderno, estojo, mochila. Os diretores também já entregaram tênis, porque muitos alunos ficaram sem tênis, né? Não conseguiam vir para a escola uniformizados porque eles não tinham tênis. Então a gente fez campanha para entregar tênis para esses alunos que ficaram foram mais penalizados com essas enchentes todas. Então, sim, eu já estou aqui há 10 anos e nesse período, algumas vezes, a gente já teve que se mobilizar para tentar auxiliar para que eles novamente tivessem a dignidade restaurada. O que você gostaria que fosse feito pelas autoridades para que tivesse uma contenção de danos por conta das chuvas? Eu acho que essa resposta é bem simples, né? A gente, quando fala
desse estrago, né, no nosso bairro, na nossa comunidade, especialmente na nossa escola, eu acho que a gente não está falando nada mais do que políticas públicas, né? A gente precisa de saneamento básico, a gente precisa desse cuidado do tratamento do esgoto, da água, a gente precisa da drenagem do rio, a gente precisa do cuidado com esse valão que é próximo à escola. Então, se houvesse cuidados, né, esses cuidados específicos da nossa prefeitura, das nossas autoridades em relação a esses locais, os danos seriam bem menores para nós enquanto escola. A população da Baixada Fluminense, em específico de Mesquita, tem direito a um saneamento básico de qualidade, mas também tem o dever de preservar por esse meio ambiente em que ele faz parte. Hoje em dia, a gente tende a se desconectar da natureza. Ou seja, nós achamos que nós não somos parte dela, mas sim, nós somos parte não só porque vivemos, mas porque dependemos dela e coexistimos juntos a ela. Então, nós devemos nos atentar mais a isso. Gabriela de Freitas é professora de biologia também no CIEP-100 e, como profissional da área, fala um pouco acerca de sua perspectiva. Fazer vários comentários a respeito disso, né? Dentro da sala a gente já vê diretamente o rio, então a gente consegue fazer alguns trabalhos com eles, mas assim, é bem difícil porque a gente precisa fazer um trabalho muito direto de conscientização ambiental. Então assim, né, fazer aquela coisa de não jogar o lixo no rio, né, tentar preservar os nossos recursos hídricos, e aqui a gente consegue visualizar muito bem porque nem sempre o rio ele está limpo, né? E então a gente vê algumas pessoas da própria rua aqui jogando lixo, né? A gente já se deparou uma vez aqui com sofá passando pelos rios, né? Então assim, quando não está com bastante essa área verde, a gente consegue visualizar bem como o rio ele está poluído, né? E aí o ideal seria que a gente pudesse trabalhar mais esse tema, fazer mais não só aqui na escola, né, com os alunos, mas também com a população em torno dele, para fazer uma conscientização mais forte. Fala pessoal, para começar esse vídeo, eu gostaria de abordar questões relacionadas aos direitos ambientais. E para falar de direitos ambientais, precisamos falar sobre a Constituição Federal, porque no seu inciso 1º da Constituição Federal, fala que a dignidade da pessoa humana é algo extremamente importante, né, que deve ser colocado em pauta relacionado, por exemplo, né, aos municípios, ao governo, né, os órgãos públicos e o prefeito. Ele tem que gerir e tem que fazer com que a nossa cidade cresça, né? Mas isso é meio complicado quando a gente fala de Mesquita e principalmente BNH, aqui relacionado, por exemplo, ao rio Sarapuí. Por quê? Aqui tem uma questão muito forte ligada ao racismo ambiental. O racismo ambiental é algo produzido pelo sistema. O sistema faz coisas relacionadas à cidade para fazer com que a nossa população não tenha acesso à saúde, não tenha acesso à dignidade. E aí, o que acontece, né? A nossa população adoece, a nossa população fica cansada, a nossa população não consegue se desenvolver. E assim, a Constituição Federal mostra em diversos incisos que isso é algo muito sério que está acontecendo dentro da nossa população, né? Por quê? No inciso 196 da Constituição Federal, fala que a saúde é algo que todos os brasileiros devem ter. E no inciso 225 da Constituição Federal, também fala sobre a questão de a gente tem que preservar o meio ambiente para as próximas gerações. Mas isso não acontece quando estamos falando do rio Sarapuí, porque o rio anda muito poluído e traz diversos problemas para a nossa população, né? Então é algo muito triste e muito sério que vem acontecendo dentro do nosso município. Alexandre, ou apenas Xandão, como gosta de ser chamado, é professor de educação física e fundador do projeto cultural de vôlei e futsal e nos conta um pouco sobre os afetamentos que a falta de cuidado com o rio e os entornos do colégio causam à sua atuação e a seus alunos. Boa tarde, senhor Alexandre. Bom, vou te fazer 3 perguntas. Quando chove, qual é o dano que acontece aqui na quadra? Bom, molha a quadra e fica sem condições de uso, né? Porque fica escorregadio e não tem como ter atividade, de jeito nenhum. Como é para você ter que lidar com as grandes chuvas em dias de aula e o quanto se impacta no seu trabalho? Bom, por se tratar de um projeto social em uma escola,
impacta negativamente, porque o aluno deixa de ter essa atividade, né? Que hoje a atividade física é uma coisa muito importante na vida, sempre foi, e está em foco isso, mostrando que isso traz saúde, melhora a condição de vida da pessoa. E quando a chuva é fraca e ela é reta, não tem muito vento, não molha a quadra, te dá um jeito e tem aula, mas quando a chuva é forte não tem como, a gente cancela a aula. E como os alunos chegam para as aulas em dias de grande chuva? Como você sente que eles são impactados e o que você gostaria que fosse feito para melhorar um pouco isso? Não, cria-se uma grande expectativa, né? Eles ficam no grupo toda hora perguntando se vai ter aula, se não vai ter aula. Em cima da hora eles chegam aqui, né, vêm meio desanimados porque já estão pensando que pode ser cancelada a aula. Aí eles vêm meio apreensivos porque é uma atividade que eles gostam de fazer, é uma das poucas coisas que tem aqui no bairro, que é o projeto. E a minha ideia seria, como aqui é uma escola, é um CIEP, não pode mudar a estrutura, né? A gente não pode botar um telhado por fora para evitar da chuva entrar. A minha sugestão, né, que é uma coisa que seria a gente conseguir alguns banners para colocar lateralmente para evitar da chuva entrar e botar uma tela atrás, né, que não tem estrutura para prender esse banner. O ideal seria que essa quadra fosse fechada para que a bola não caísse lá fora, né, não fosse longe. O ideal é a gente poder montar uma estrutura para que a chuva não atrapalhe nossas aulas. Muito obrigada. E aí, galera, vocês sabem qual é a história do Rio Sarapuí? A gente está aqui diante de um rio bastante importante, né, que foi bastante importante durante o período colonial do município, não só do município de Mesquita, que antes não tinha esse nome, mas de toda a Baixada, né, que também não era esse nome anteriormente. A gente está aqui diante desse rio, né, e a história dele é a seguinte. Vamos começar pelo nome, né? O nome Sarapuí, ele tem origem dos povos indígenas Tupi, onde Sarapuí, né, Sarapo, significa peixe, e onde aqui tinha muitos peixes, né, antes de toda a poluição que ele tem agora, era um rio onde costumavam ter vários tipos de peixe, muitas vegetações interessantes, e o I, né, o Sarapuí era um Y da língua Tupi, onde a junção das palavras, né, rio de Sarapó, ou seja, rio de muitos peixes. E acontece que esse nome, ele sofreu uma alteração. Antes desse nome, ele tinha o nome de Santo Antônio, que era meio que um batismo, né, que os portugueses, né, os colonizadores, eles colocaram nesse rio. Por conta de todas as fazendas que tinham em voltas, né, desse rio, não só aqui em Mesquita, mas nos municípios de onde hoje é Duque de Caxias, Nilópolis, e entre outros, né, até o município do Rio de Janeiro também. Então, antes, né, ele tinha esse nome, mas durante toda uma luta, né, uma história, aconteceu do nome mudar para Sarapuí, o que é bastante interessante, onde a gente percebe que essa luta histórica, ela é bem importante na questão da memória, né? E aqui, né, esse rio, ele foi muito importante durante o período colonial, porém hoje ele já está de uma forma um pouco mais abandonada, ele não é tão cuidado, não só aqui onde a gente se localiza, né, no bairro de BNH, no município de Mesquita, mas em outros locais onde ele está também. Falando um pouco sobre a história, né, esse rio no século XVII até o início do século XIX, ele era muito utilizado para o transporte, né, de muitas mercadorias, como milho, né, madeira, entre outras mercadorias que eram produzidas aqui nessa região e era transportada até a Baía de Guanabara, até alguns portos do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro. Ou seja, era um ponto importante não só para a população ribeirinha que morava ao redor dos rios, mas também para todo o estado, né, e para todo esse período colonial, né, onde circulava, né, muitas mercadorias aqui. Então, é muito necessário, né, a gente aprender um pouco da história, né, desse rio e do porquê, por qual motivo hoje ele está tão abandonado, né? A gente percebe como é muita poluição, o cheiro dele hoje em dia é bem ruim. E antes, as pessoas utilizavam esse rio para transporte, para pesca, até mesmo para lazer, né, para tomar banho, para se banharem nesse rio, o que era bastante interessante, mas hoje está completamente abandonado. Tudo isso são forças e formas das quais o meio ambiente age. E para que não sejamos atingidos tão negativamente quanto tem sido ultimamente, é importante que sejamos agentes no nosso território.
Mesquita pode melhorar, mas para que isso aconteça, você também precisa fazer o seu dever. Tendo olhos e ouvidos atentos, é capaz de Mesquita chegar a ser um lugar mais agradável de se viver e que não seja afetado por tantas outras coisas como vem sendo. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba.